Bom, se eu Cancelo aqui. Nesse vídeo vou estar a falar sobre construir uma militância, ser equânime com as tuas próprias emoções e os teus próprios pensamentos. Preste bem atenção que ser equânime é distinto de ser indiferente. E ser equânime é agir com imparcialidade quanto todos os tipos de emoções e pensamentos que tu tenhas. Mas por que estou a falar especificamente disso? Porque essas são as duas coisas que mais nos castigam, nos maltratam, nos cansam, nos fazem tudo o que extrai muita energia de nós, as nossas emoções e os nossos pensamentos. O problema disso é que quando nós não temos controle ou quando nós não somos equânime com essas duas coisas, é muito fácil de nós termos certo ou determinados tipos de desequilíbrio emocional. E tem muita gente por aí no mundo que são um bando de desequilibrados e desequilibradas. Mas, quando tu não tens controle das tuas emoções e dos teus pensamentos, com muita facilidade tu consegues ter desequilíbrios emocionais do tipo onde as tuas emoções conseguem te afligir, conseguem te controlar, conseguem te fazer reagir a coisas que tu não deverias reagir no dia a dia, em determinadas situações, em determinados momentos onde talvez estás a interagir com alguém, ou estás a conversar com alguém, ou nos teus relacionamentos interpessoais, não importa em que lugar. Mas da mesma maneira que as tuas emoções podem te controlar e te fazer reagir de maneira que tu não deverias reagir, e que depois tu poderias te arrepender, ou que tu vais te arrepender, tu deverias buscar uma maneira de observar, aceitar as tuas emoções de tal maneira que tu és simplesmente indiferente ou equânime para elas. Não digo indiferente porque se eu disser que tens que ser indiferente com as tuas emoções, vou estar a fazer apologia a negar ou rejeitar a existência das tuas emoções. E aqui eu não quero sugerir a ninguém a negar, ou a não aceitar, ou a reprimir as emoções que fazem parte de nós como seres humanos. E quanto aos pensamentos, os pensamentos podem nos controlar de tal maneira que nós pensamos e nós nos identificamos com as coisas que nos passam na mente. Quando tu passas a te identificar com os teus pensamentos, tu deixas de ter controle de ti mesmo, ao ponto onde qualquer tipo de impulso que a tua mente lança e que gera algum tipo de pensamento, tu vais pensar que aquele pensamento é quem tu és, sendo que tu estás a te abstrair, estás a sair do controle de quem tu realmente és ou podes ser, ou de como tu podes controlar os teus pensamentos. Não bem controlar os teus pensamentos, mas controlar a maneira que tu reages com os teus pensamentos. Tu tens que te dividir ou ter uma consciência do tipo onde tu sabes que dentro de ti, dentro da tua mente, tem duas consciências, ou tem duas entidades, ou tem duas. Não sei. Vamos dizer que tem duas presenças dentro da tua mente. A presença que te lança pensamentos de maneira impulsiva, onde tu não consegues controlar nenhum desses tipos de pensamento, e a consciência que tu consegues fazer ou puxar pela mente o impulso de pensar determinada coisa. E essa consciência é a consciência que tu tens controle. É como se tu tivesses um anjo aqui e um demônio aqui. Mas pronto, isso não faz muito sentido. Mas, sabendo que dentro de ti tem duas consciências, a consciência que te lança pensamentos aleatórios, que não são pensamentos que fazem parte de ti, e tem a consciência que tu tens controle, que te faz pensar no que tu quiseres, tu vais parar de estar a te identificar com os pensamentos que simplesmente te surgem e que não são pensamentos reais, ou pensamentos que, no seu real sentido, são verdades. Porque nós pensamos um monte de coisas que, no fundo, são simplesmente criações da nossa mente e não são coisas que, no mundo real, são verdade ou são objetivas. Então, busque se desassociar dos impulsos elétricos que a tua mente lança para gerar determinados tipos de pensamentos que não fazem parte de ti, que tu podes te identificar, pensar que tu és esses pensamentos. E passe a ter consciência de que tu pensas o que tu quiseres. E não somente pensas o que tu quiseres, como se a tua mente lançar algum tipo de pensamento que tu achas que não faz parte de ti, podes parar, aceitar e observar esse pensamento que tu sabes que não faz parte de ti, ou esse pensamento que tu poderias pensar que faz parte de ti, e usar esse momento que tu vais estar a observar e aceitar para inutilizar
ou fazer esse tipo de pensamento perder a força. Te garanto que tu não vais conseguir prestar atenção para os pensamentos que a tua mente te atira por 5 minutos ou talvez por 2 minutos. Porque logo que tu tentares prestar atenção para esses pensamentos, observar esses pensamentos por 2 ou 5 minutos, a tua mente vai se distrair pensando noutra coisa. Já que a tua mente tem a possibilidade de se distrair a pensar numa outra coisa, no lugar de pensar na coisa que estava a te lançar para te matar a mente, ou que estava a te lançar para te fazer se auto-identificar com essa coisa, tu também tens o poder de, para evitar ser controlado pelos teus pensamentos. Sempre que tu sentires que a tua mente está a pensar em algo, ou que tu estás a pensar em algo que tu não queres pensar, isso pode parecer que tu vais estar a fugir dos pensamentos, mas não. Vais direcionar a tua atenção para um outro tipo de pensamento que não é aquele que tu queres. É tipo, vamos dizer que passei por uma situação muito constrangedora em público. No lugar de eu estar a repensar nisso, vou direcionar a minha atenção, a minha energia, os meus pensamentos para um outro tipo de coisa que pode ser tipo uma tarefa que tenho que fazer, tipo um trabalho que tenho que fazer, ou posso direcionar o meu pensamento para coisas boas ou coisas positivas que eu posso tirar dessa situação que foi constrangedora. Então, tu tens o poder de observar e aceitar o pensamento que tu não queres te identificar e direcionar a tua energia para um outro tipo de pensamento com o objetivo de fazer o pensamento que tu não queres ter dentro de ti ou o pensamento que tu não queres te identificar perder força. Então, a maneira que tu podes utilizar para fazer os teus pensamentos indesejados perderem força é direcionares a tua energia, a tua atenção para outros tipos de pensamentos que podem te empoderar ou que podem reforçar a coisa que tu realmente queres pensar. E tal como se tu não tiveres controle das tuas emoções, dos teus pensamentos, não somente essas 10 coisas podem te controlar e te criar instabilidade emocional e instabilidade dentro de ti, tal como as pessoas também podem utilizar com facilidade essas 10 mesmas coisas para te controlar, para te afetar, podem utilizar as tuas emoções, podem utilizar qualquer situação para gerar algum tipo de pensamento em ti, podem fazer qualquer tipo de pressão utilizando essas 10 coisas. Então, é muito benéfico, ou é muito útil, ou é muito inteligente. É bom demais tu te atentares e te policiares quanto a ser equânime e ter mais controle das tuas emoções e dos teus pensamentos. Nas emoções, um belo exemplo que já dei num dos vídeos que eu gravei, mas não foi um vídeo longo, é que as pessoas que facilmente ficam totalmente felizes com elogios são pessoas que podem ter algum tipo de problema. Porque algo que é normal, algo que deveria ser padrão na tua vida, ou algo que te tira do teu estado normal, do teu estado neutro de emoção, para te colocar num estado muito elevado. Essa mesma coisa pode não somente te fazer subir, elevar o teu estado astral, como pode literalmente te baixar. Tu não podes me dizer que não, isso não acontece, porque se tu relevas tanto elogios, se os elogios te deixam totalmente feliz, além de parecer ou além de ser algo que mostra que você valoriza bastante a opinião e a validação dos outros, isso cria a possibilidade de as mesmas pessoas que te elogiam e que te deixam totalmente feliz, se te fizerem uma pequena crítica, vai ser uma pedra no teu sapato ou vai ser de grande incômodo na tua mente, ao ponto de que pode te deixar totalmente triste. Daí surge a militância obsessiva que eu digo, de ser equânime quanto às tuas emoções, te fazer um elogio, devia ser obrigado, tranquilo, ou dás simplesmente um sorriso e ignoras. Não tem motivo para relevar assim tanto elogios. Tu podes apreciar. Não digo que eles não existem ou que tu não deves ficar feliz com eles, mas digo que tu não podes fazer com que os elogios ou com que qualquer coisa externa a ti desequilibre as tuas emoções, quer seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Então se atente bastante a isso. E quando eu digo que tu tens que ser equânime, vou reforçar mais uma vez. Não significa que tu tens que ser indiferente ou ser um robô que não tem emoção, que não sente amor, não sente felicidade, não sente tristeza, não sente nada. Não está a falar isso nem de longe. Está a dizer que tu tens que tratar as tuas emoções
com o mesmo nível de reação. E por que eu digo que tu não podes permitir que te desequilibrem ou que te deixem totalmente feliz com pequenos elogios? Porque se tu tratas as tuas emoções com imparcialidade ou de maneira equânime e te fazem um elogio que deixa totalmente feliz, então, com essa equanimidade que te deixou totalmente feliz, vai ser o mesmo nível que se te fizerem alguma crítica, algo que te deixa mal, que tu vais ficar também totalmente mal. Então, busque tratar ou ter um nível padrão normal, equilibrado de reação para as tuas emoções e os teus pensamentos. Então, terminando o vídeo, como é que tu podes controlar essas 10 coisas? Podes controlar essas 10 coisas se acostumando a tudo isso, se acostumando a todos os tipos de emoções. Não sei quantos anos tens, mas com os anos que tu tens, tu já deverias te acostumar com todos os tipos de emoções que nós, como seres humanos, temos ou sentimos. Mas, se tu não tens como te acostumar com determinados tipos de emoções, busque se treinar para normalizar as coisas que se passam na tua vida que te fazem ter certo tipo de desequilíbrio ou certo tipo de reação exagerada emocional. Então, vais buscar se acostumar ou normalizar ou tornar padrão todo tipo de coisa que gera algum tipo de emoção em ti. E quanto aos pensamentos, algo bastante interessante. Tu tens que buscar saber aceitar tudo que a tua mente lança, tudo que a tua mente pensa, tudo o que se passa dentro de ti, ao ponto que, quando tu passares a aceitar isso tudo, muito antes de aceitar, tu vais ter que ter o poder ou vais ter que ter a possibilidade de conseguir observar cada uma dessas coisas. Estou com fome porque a minha comida terminei de fazer há pouco, está aí à espera de mim. Mas, da mesma maneira que tu tens que aceitar esses pensamentos, tu tens que saber ter o poder, ter a possibilidade de observar cada um desses pensamentos sem se identificar com eles. E quando tu consegues observar sem se identificar com eles, tu consegues ter a possibilidade de escolher. Reajo mal com isso, coloco resistência, nego isso, aceito. E a coisa que tu tens que fazer é simplesmente aceitar. Não sei se o vídeo continua a gravar. Mas vais aceitar os teus pensamentos e quando tu aceitares os teus pensamentos, aí tu vais ter o poder de conseguir direcionar a tua atenção, a tua energia para uma outra coisa, para um outro tipo de pensamento que tu vais obrigar a tua mente a criar. Bom, o vídeo é esse aqui. Sou o seu Roncela. Espero que tu tenhas gostado. Se gostaste, faça o que tu quiseres com esse vídeo. Mas, qualquer dúvida, podemos conversar no Instagram ou podes fazer algum comentário aqui abaixo. Peace and love.